Na fria quietude do espaço, o silêncio é a regra. Os planetas orbitam em completa quietude. As estrelas nascem e morrem sem som. Durante séculos acreditamos que, se algo ou alguém existisse lá fora, teria que gritar para ser ouvido através das distâncias impossíveis entre as estrelas. Mas estávamos enganados. Porque, às vezes, as mensagens mais impactantes não vêm como gritos, mas como sussurros ocultos nos dados. Tudo começou, como costuma acontecer, com um sinal, um risco pixelizado contra o preto aveludado da Via Láctea, captado pelo Observatório Atlas, no Chile, em 1º de julho de 2025. A princípio parecia um cometa, mais uma bola de neve empoeirada vagando inofensivamente pelo espaço. Mas, em poucas horas, algo parecia estranho. O objeto estava se movendo rápido demais, a mais de 220 mil quilômetros por hora. Não seguia nenhuma órbita conhecida, nem mesmo estava sujeito à gravidade do Sol. Estava apenas de passagem. Apenas 2 outros objetos como este haviam sido vistos. O misterioso Oumuamua, em 2017, e o cometa Boris, em 2019. Mas este era diferente, maior, mais rápido, mais estranho. Cientistas começaram a rastreá-lo de todos os cantos do mundo. Em 24 horas, a confirmação veio. 3 Atlas não era do nosso sistema solar. Era interestelar, um visitante das profundezas desconhecidas. E à medida que mais telescópios voltavam seus olhares para ele, incluindo o telescópio espacial James Webb, o objeto começou a revelar segredos para os quais ninguém estava preparado. Sua composição química era estranha. Seu movimento era preciso. Seu comportamento, perturbador e, oculto na luz que refletia, havia um sinal estruturado, um padrão que não deveria estar ali. Uma transmissão que não foi feita por acaso. Durante anos, a humanidade se perguntou como seria. Nossa primeira mensagem real das estrelas, que idioma usaria, que símbolos, que significado teria. Mas ninguém esperava que viesse assim. Não por meio de ondas de rádio ou alfabetos alienígenas, mas por meio de desequilíbrios moleculares e anomalias espectrais, a própria linguagem da ciência. Agora, as evidências se acumulam, e a conclusão é aterradora. Este objeto pode não ser natural. E se estiver enviando uma mensagem, precisamos perguntar: para quem se destina? E o que diz? Desde o momento em que o 3 Atlas foi avistado, uma coisa se destacou como um alarme soando na mente de todos os astrônomos da Terra: a velocidade 220.535 km por hora. Isso não é rápido para os padrões humanos. Isso é rápido para os padrões cósmicos, tão rápido que nem mesmo a imensa gravidade do Sol, capaz de puxar planetas inteiros para uma órbita eterna, conseguiu desacelerá-lo. Este objeto não foi capturado. Não estava em visita. Estava apenas de passagem, livre, imparável. E isso significava apenas uma coisa: não era daqui. Para compreender a magnitude disso, é preciso entender o que significa velocidade no espaço. A 220 mil km por hora, o Atlas 3.2 poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em menos de 2 minutos. Poderia dar a volta na Terra em menos de 8 minutos. Ele se move 55 vezes mais rápido que uma bala, mais que o dobro da velocidade da Voyager 1, nossa sonda mais distante. E a Voyager levou décadas para chegar ao espaço interestelar. 3I Atlas nasceu ali. A única maneira de se mover tão rápido para escapar da força gravitacional de um sistema estelar é ser lançado pelo caos gravitacional da formação planetária inicial ou por algum outro meio. E a trajetória, uma hipérola perfeita. Isso significa que não fez uma curva, não desviou, cortou o sistema solar em linha reta, vindo de cima, atravessando o plano dos planetas e saindo em uma direção que nenhum objeto natural em nossa vizinhança jamais poderia tomar. Isso não é apenas mais uma rocha. Este é um projétil galáctico disparado através do vácuo em uma trajetória que pode ter começado bilhões de anos atrás. As implicações são enormes, pois qualquer coisa que se mova tão rápido carrega consigo não apenas energia cinética, mas também história cósmica. Uma história escrita em velocidade e silêncio. Mas o 3 Atlas não havia terminado de escrever, porque quanto mais os cientistas o examinavam, mais estranha sua história se tornava. Assim que os telescópios se fixaram no Atlas de 3, a primeira prioridade ficou clara: analisar sua luz. Cada elemento e molécula no espaço deixa uma impressão digital, padrões no espectro que nos dizem do que uma coisa é feita. Os cometas, por exemplo, geralmente são ricos em vapor de água.
À medida que se aproximam do Sol, seus gelos aquecem e sublimam, liberando uma nuvem de gás dominada por H2O. Um pouco de CO2, claro, traços de metais, sim, mas sempre com a água liderando a composição. Mas não foi isso que o 3i Atlas nos mostrou. Quando o telescópio espacial James Webb retornou sua primeira leitura completa do espectro, os cientistas ficaram atônitos. A proporção de dióxido de carbono para a água era de 8:1. Pense nisso. A maioria dos cometas libera mais água do que CO2. Os casos extremos podem chegar a 2:1, mas isso estava fora de série. O objeto estava liberando 129 quilos de CO2 por segundo, em comparação com apenas 16 quilos de água. Isso não é um cometa. É um paradoxo químico. Alguns tentaram explicá-lo de outra forma. Talvez tenha se formado em um sistema diferente. Onde a linha de gelo de CO2 estivesse mais próxima de sua estrela. Talvez raios cósmicos tenham removido sua água ao longo de bilhões de anos. Mas nenhum dos modelos funcionou. A composição química do objeto não apenas desafiou as regras, como as quebrou. E não se tratava apenas de dióxido de carbono. O Very Large Telescope no Chile detectou outra anomalia: emissões de níquel sem ferro. Na Terra e em todos os meteoritos já estudados, o ferro e o níquel são parceiros forjados no núcleo das estrelas, liberados juntos quando os cometas aquecem. Mas aqui, apenas o níquel apareceu. Sem ferro, sem explicação. Quanto mais dados chegavam, mais claro ficava. Este objeto não era apenas incomum, era sem precedentes. Uma impressão digital química diferente de tudo o que já vimos, natural ou sintético. Uma impressão digital que não correspondia a nenhum cometa. Uma impressão digital que não nos pertencia. E alguns cientistas começaram a cogitar o impensável. E se a anomalia for a mensagem? A velocidade e a composição química por si só já fariam de 3 Atlas um dos objetos mais misteriosos já observados. Mas então surgiu algo ainda mais difícil de ignorar: sua trajetória. Conforme os astrônomos traçavam seu caminho pelo sistema solar, começaram a notar algo estranho. Não se tratava de uma passagem aleatória. O objeto deslizava por uma sequência de aproximações próximas a planetas. Primeiro, passaria a 0,19 unidades astronômicas de Marte, cerca de 29 milhões de quilômetros. Primeiro, a 0,65 unidades astronômicas de Vênus. E, finalmente, a apenas 0,36 unidades astronômicas de Júpiter. 3 planetas principais, um após o outro, todos em questão de meses. Isso pode parecer coincidência, mas quando Avi Loeb e sua equipe calcularam as probabilidades, chegaram a um número que causou arrepios na comunidade científica: 5%. Essa é a probabilidade de um objeto interestelar aleatório executar tal sequência por acidente. 1 em 20 mil. E não foi apenas onde passou, mas como. O alinhamento imitou exatamente os tipos de sobrevoos com assistência gravitacional usados por espaçonaves tripuladas. Espelhou a lógica da Voyager, da New Horizons, da Cassini. E o objeto não precisava de combustível nem de propulsão, apenas de sincronia perfeita. Alguns descartaram isso como uma mera coincidência cósmica. Outros não estavam tão certos, pois o detalhe final era ainda mais estranho. O objeto atingiria seu ponto mais próximo do Sol enquanto estivesse oculto atrás dele, fora da vista da Terra. Durante sua fase mais ativa e visível, estaria do lado oposto do Sol, invisível para todos os telescópios terrestres. Isso não é apenas improvável, é assustador. É como se o objeto tivesse planejado sua manobra mais importante, justamente quando não podíamos vê-lo. Que tipo de visitante se move com tamanha precisão? E por que esconder a parte mais importante de sua jornada? Durante semanas, os cientistas ficaram olhando fixamente, analisando os dados, tentando dar sentido aos números, às proporções espectrais, às quebras moleculares, ao ferro ausente, ao excesso de CO2. Mas então alguém percebeu algo mais, algo além do ruído. Nos dados espectrais embutidos nas frequências refletidas pelo objeto havia um pulso, não um sinal de áudio, não uma explosão de rádio, mas um padrão na luz, repetitivo, estruturado, não aleatório. Uma modulação que aparecia em diferentes comprimentos de onda, repetindo-se em intervalos consistentes em diferentes observações. Não era natural, não era produzido por nenhum processo conhecido. Não correspondia à interferência solar. Não correspondia ao ruído térmico. Era cronometrado, era codificado.
E quando os analistas o compararam com estruturas matemáticas conhecidas, o que descobriram foi ainda mais perturbador. O pulso se alinhava com padrões encontrados em código digital autocorretivo, o tipo de lógica usada em computadores, em sistemas artificiais, em transmissões projetadas. Seria essa a assinatura de um sistema de propulsão, de um reator interno, ou uma transmissão oculta à vista de todos, usando as propriedades reflexivas do objeto para se comunicar sem falar? Alguns acreditam que seja uma mensagem, outros pensam que é uma isca. Mas uma coisa é certa, não é silêncio, é comunicação através da física, um sinal que nunca deveríamos ter ouvido, mas que agora não podemos ignorar. À medida que o Trace Atlas continuava sua jornada pelo sistema solar, pesquisadores da Agência Espacial Europeia e da NASA começaram a notar uma curiosa irregularidade na forma como a luz das estrelas de fundo se curvava ao redor do objeto. A princípio parecia sutil, apenas uma leve distorção na trajetória dos fótons próximos ao seu caminho. Mas com o tempo, à medida que mais dados eram acumulados por meio de imagens telescópicas de paralaxe, o padrão tornou-se inegável. O Trace Atlas estava atuando como uma lente microgravitacional, curvando a luz de maneiras que eram muito mais acentuadas do que sua massa poderia prever. De acordo com a mecânica newtoniana, o tamanho e a composição presumida do objeto não poderiam causar esse nível de distorção, nem mesmo próximo disso. Essa revelação provocou um frenesi nos laboratórios de modelagem gravitacional. Se o objeto estivesse produzindo um efeito de lente gravitacional desproporcional à sua massa, havia apenas duas opções. Ou nossos modelos de gravidade precisavam ser reescritos, ou 3i Atlas estava manipulando seu próprio campo gravitacional local. Esse conceito, antes relegado à ficção científica, começou a ganhar força. Será que o objeto estava gerando um campo artificial? Se sim, qual seria o seu propósito? Camuflagem, proteção, coleta de dados? Ainda mais assustador, o padrão de distorção não era estático. Ele se alterava de uma forma que parecia responsiva, quase adaptativa. Observatórios no Japão e na Itália relataram pequenas flutuações na intensidade da lente gravitacional correlacionadas aos seus horários de observação, levantando a possibilidade assustadora de que o objeto estivesse ciente de estar sendo observado e respondendo da mesma forma. Se essa anomalia gravitacional for intencional, então o 3i Atlas não está apenas vagando pelo espaço. Ele está navegando, ele está se ajustando, ele está ciente do seu ambiente e pode estar moldando o próprio espaço para permanecer oculto ou, pior, para nos observar sem ser totalmente observado. Tudo começou devagar, com um pico nas tendências de busca, menções repentinas ao Atlas dos Três Olhos em fóruns, sites de teorias da conspiração e tópicos da Dark Web. Depois vieram as manchetes da grande mídia, visitantes alienígenas ou anomalias cósmicas, e os vídeos virais acumulando milhões de visualizações. Mas por baixo do ruído digital havia algo mais estranho, algo assustadoramente sincronizado. Profissionais de saúde mental em toda a Europa e América do Norte relataram um aumento incomum nos episódios de ansiedade. Um número desproporcional de pacientes, especialmente aqueles propensos à intuição aguçada ou sonhos vívidos, descreveu a mesma visão recorrente, um olho brilhante no céu observando em silêncio. Alguns a chamaram de profética, outros a descartaram como histeria coletiva. Mas então surgiram os símbolos compartilhados. Pessoas em diferentes continentes, sem qualquer relação ou conexão entre si, começaram a esboçar padrões que espelhavam fielmente os gráficos de emissão espectral divulgados pela internet e pelo VLT, Vehicle Ledger Technology. Como civis, alheios à espectroscopia, poderiam reproduzir formas tão semelhantes ao código oculto? Seria coincidência ou contato? Em reuniões secretas, psicólogos e neurobiólogos começaram a explorar uma hipótese radical: a transmissão não verbal. Seria possível que o sinal oculto estivesse afetando não apenas máquinas, mas também mentes? Campos eletromagnéticos de baixa frequência, efeito de emaranhamento quântico do observador. Parece impossível até considerarmos a ideia de que uma inteligência avançada pode não se comunicar por meio de sons ou palavras, mas por meio da intuição, da lógica dos sonhos, por um meio que nem sequer reconhecemos como linguagem. Seja qual for a causa, uma coisa era clara: o mundo estava sentindo algo, mesmo que não conseguisse articular o quê. E não era apenas medo, era reconhecimento. À medida que as teorias se intensificavam e as comunidades online fervilhavam de especulações, algo estranho começou a acontecer. As fontes de dados começaram a desaparecer.
Primeiro, houve um atraso no portal público de dados da James Webb. Depois, interrupções inexplicáveis nos servidores de transmissão ao vivo do telescópio virtual. Finalmente, o Observatório Atlas anunciou que restringiria temporariamente o acesso aos dados brutos das imagens devido a preocupações com a segurança. Preocupações com a segurança de um cometa. Um número crescente de astrônomos amadores começou a suspeitar de irregularidades. Documentos vazados de um canal interno da NASA no Slack mencionavam procedimentos de contenção e estratégias de desvio de atenção do público. Algumas capturas de tela até mostravam referências diretas à designação do cometa 32 Atlas como anomalia do tipo X, uma classificação não definida publicamente. O termo se espalhou como fogo em palha seca. Tipo X. O que isso significava? Visitante com informação confidencial, contato não reconhecido, pânico controlável. Jornalistas que insistiam em obter informações recebiam respostas evasivas ou silêncio. Os pedidos feitos no saguão eram devolvidos com páginas censuradas. E, discretamente, sem qualquer declaração formal, todos os principais governos começaram a monitorar as menções online aos 3 Atlas. As sessões de comentários desapareceram. As postagens foram censuradas silenciosamente. A narrativa estava sendo sufocada, não refutada, não negada, apenas apagada. Porque talvez o problema não fosse o objeto em si. Talvez o verdadeiro medo resida no que ele implica, que alguém está nos observando e que não somos mais a inteligência dominante em nosso próprio canto do espaço. Na busca desesperada por significado, os cientistas começaram a colaborar com um grupo bastante improvável, os arqueólogos. Enquanto os pulsos estranhos de 3 Atlas continuavam a se repetir, codificados, rítmicos, geométricos, alguém percebeu algo inexplicável. O padrão dos pulsos apresentava semelhanças com as espirais de Yamashita encontradas em sistemas de cavernas no Sudeste Asiático, datadas de mais de 20.000 anos atrás. Essas antigas gravuras, por muito tempo descartadas como arte simbólica, de repente ganharam um novo significado. Linguistas e criptógrafos começaram a decifrar semelhanças estruturais entre a transmissão e os símbolos encontrados em antigas tabuletas da Mesopotâmia, nas linhas de Nazca, no Peru, e até mesmo em gravuras em Gibessepi. Seriam esses ecos do mesmo sinal? Algo como o 3 Atlas já teria passado por ali antes? Civilizações antigas estariam tentando nos alertar ou imortalizar o que testemunharam? A ideia parece absurda até percebermos que o 3 Atlas está em trajetória de retorno. Sua trajetória de saída eventualmente cruzará com uma região do espaço considerada por muitos como uma zona morta, uma região onde outras civilizações podem ter florescido e desaparecido. Será que o Atlas de 3 Olhos está refazendo um caminho já percorrido antes? Será que somos o próximo capítulo de um antigo ciclo de observação, contato e colapso? E o mais arrepiante de tudo, se nossos ancestrais esculpiram avisos em pedra, o que deixaremos para a próxima civilização quando o próximo visitante chegar? À medida que as equipes de pesquisa expandiam sua análise do pulso repetitivo encontrado nos dados espectrais do 3-2 Atlas, um grupo de linguistas computacionais e semióticos do MIT e do Instituto SATI, começou a investigar a possibilidade de o padrão não ser aleatório, mas sim uma linguagem em desenvolvimento. Não uma linguagem como a nossa, com substantivos e verbos, mas uma arquitetura lógica estrutural, uma espécie de código recursivo que se constrói sobre si mesmo ao longo do tempo. Durante semanas de observação, os pesquisadores notaram que o ritmo interno do sinal estava mudando sutilmente, evoluindo, como se adaptasse sua saída com base no feedback dos sensores da Terra. Telescópios da Webb, do VLT e até mesmo telescópios privados menores em todo o mundo começaram a detectar ligeiras modulações que parecem responder aos nossos métodos de observação. Uma forma de onda espelhava os intervalos usados pelas nossas transmissões S e I da linha de hidrogênio. Outra adotava padrões de simetria encontrados em códigos de correção de erros humanos usados em transmissões via satélite. Quanto mais os cientistas investigavam, mais parecia que o Atlas não estava simplesmente transmitindo sinais aleatoriamente para o espaço. Ele estava ouvindo, reagindo, aprendendo. Mas aqui está a parte perturbadora. O sinal só mudou depois que a Terra começou a procurá-lo, não antes. Ele permaneceu passivo até ser observado. A ideia de que poderíamos ter iniciado uma interação, uma que agora não pode ser interrompida, abalou as instituições profundamente. Porque, e se esse objeto não tivesse chegado para se comunicar, mas para ver quem respondia?
Tudo começou com um sussurro, uma anomalia de software em um satélite da NASA desativado há muito tempo. Horas depois, uma série de códigos de erro enigmáticos da sonda Voyager 2, atualmente à deriva muito além da helopausa. Mas o verdadeiro alarme veio quando uma estação de vigilância da Guerra Fria na Groenlândia, desativada em 1993, foi repentinamente reativada, transmitindo pulsos de baixa frequência que correspondiam à cadência espectral do Atlas de 3 olhos. Os engenheiros estavam perplexos. Esses sistemas não tinham motivo para serem ativados. Não estavam online. Sua lógica interna estava desatualizada há décadas. Mesmo assim, eles ligavam, não em surtos aleatórios, mas em intervalos sincronizados, todos em harmonia com o pulso vindo do objeto. Pouco tempo depois, descobriu-se que uma base de submarinos abandonada no Pacífico havia ativado seus sistemas de sonar internos sem intervenção humana. E, um a um, sistemas legados ao redor do mundo, aqueles projetados para monitorar o céu ou o oceano profundo, começaram a reagir a algo. A questão é arrepiante. Como um objeto a milhões de quilômetros de distância pode influenciar sistemas terrestres que nem sequer deveriam estar em funcionamento? Será indução eletromagnética alguma forma de ressonância quântica? Ou esses sistemas sempre foram projetados para responder a um gatilho específico? A própria infraestrutura tecnológica da humanidade foi construída, talvez sem que soubéssemos, com portas dos fundos, respostas pré-programadas a um sinal que estávamos destinados a receber. E se for esse o caso, quem projetou o sistema? À medida que o Atlas de 3 olhos se aproximava do periélio, seu ponto mais próximo do Sol, os pesquisadores começaram a observar um fenômeno ainda mais desconcertante. Instrumentos calibrados em tempo atômico começaram a registrar inconsistências. Inicialmente, a medição era feita em milissegundos, depois em segundos completos, mas apenas ao medir a luz proveniente das imediações do objeto. Estrelas próximas, emissores de pulsos e até mesmo asteroides em movimento apresentavam assinaturas temporais distorcidas quando observados no mesmo quadro que o Atlas de 3 olhos. O que emergiu dessa confusão foi o conceito de um campo de dissonância temporal, uma zona localizada ao redor do objeto na qual o próprio tempo parece se comportar de forma não linear. Em termos simples, o objeto parece arrastar ou comprimir o tempo dependendo da perspectiva. Para alguns sensores, ele envelhece rapidamente, para outros nem um pouco, e às vezes a luz da mesma região chega 2 vezes, como se dividida por uma ondulação na causalidade. Embora muitos cientistas argumentem que isso é um artefato dos dados, físicos quânticos começaram a testar uma ideia mais ousada. O 3A Atlas pode estar usando o tempo como meio de comunicação. Em vez de transmitir à distância, ele poderia estar codificando informações no próprio tempo, uma espécie de código Morse cronológico que só se torna visível quando rastreado ao longo de semanas ou meses. E se o tempo está sendo distorcido, então nada próximo ao objeto, nenhum sinal, nenhuma luz, nenhuma matéria é realmente o que parece. Podemos estar testemunhando um fenômeno não apenas de outro sistema estelar, mas de uma versão do tempo completamente diferente. Numa tentativa desesperada de triangular o ponto de origem de 3 Atlas, os astrofísicos utilizaram dados arquivados de redes de observação do espaço profundo, em particular sistemas de mapeamento Doppler de longo alcance nunca antes usados para rastreamento de trajetórias. O que encontraram desafiou a lógica. Ao traçar o caminho hiperbólico para trás, esperavam encontrar uma região de poeira interestelar aleatória ou um berçário estelar inerte. Em vez disso, o vetor passou por um vazio previamente negligenciado no meio interestelar, uma zona escura sem corpos estelares aparentes. Mas, escondida nos registros de telemetria da Voyager, um de 1989, quase ignorada na época, estava uma estranha anomalia registrada perto das mesmas coordenadas. Um pulso magnético transitório, diferente de tudo o que havia sido detectado antes ou depois, descartado então como uma falha. Agora, ao cruzar os dados com a trajetória de entrada do Atlas de 3 olhos, o valor coincide com o tempo estimado que o objeto teria levado para passar por aquela região. Essa correlação levanta uma questão perturbadora. A Voyager. Foi a primeira a encontrar esse objeto ou um de seu tipo. E isso, de alguma forma, desencadeou o lançamento de 3 sondas Atlas em direção ao nosso sistema solar? Se for verdade, então não se trata apenas de contato, trata-se de consequências. Nossa exploração do espaço profundo pode ter gerado repercussões que jamais previmos. E agora,
36 anos depois, algo retornou. Não como uma resposta, mas como uma reação. Através de bilhões de quilômetros de vazio, algo se moveu. Não sem rumo, não por acaso. Cruzou as estrelas com velocidade, com ritmo, com um pulso enterrado no silêncio e na luz. Não brilhou, não rugiu, não desceu em chamas nem enviou ondas de rádio estridentes pela noite. Simplesmente chegou, silenciosa, calculada, observando, adaptando-se. E agora sabemos que não está apenas de passagem, está interagindo. O Atlas III desafiou as leis do movimento, reescreveu nossa compreensão da química e sussurrou em uma linguagem que estamos apenas começando a entender. Sua trajetória de voo não é coincidência. Suas emissões não são naturais e seu sinal está ativo. Seja uma mensagem, um teste, um resquício de algo ancestral ou um gatilho para algo futuro, uma coisa é certa: nos mudou irreversivelmente. Os governos permanecem em silêncio. Os dados estão desaparecendo. Mentes estão se mobilizando em sincronia e máquinas há muito esquecidas estão despertando. Isso não é descoberta, isso é ativação. Antes olhávamos para as estrelas e nos perguntávamos se estávamos sozinhos. Mas a verdadeira questão, aquela que agora assombra todos os cientistas insones e analistas de segredos, não é se existe algo lá fora. É se eles sempre estiveram aqui, esperando, observando, escutando o momento em que pudéssemos ouvir, e agora nós ouvimos, e agora eles sabem. A possibilidade aterradora não é que tenhamos sido contatados, é que fomos decifrados. Se esta história abalou sua sensação de segurança, se você acredita que o sinal não era apenas ciência, mas uma mensagem para os corajosos ouvirem, compartilhe suas teorias nos comentários. O Atlas de 3 olhos era uma sonda, uma relíquia, um teste ou algo completamente diferente? Compartilhe este vídeo com aqueles que ainda pensam que as estrelas estão silenciosas porque nunca estiveram tão barulhentas quanto agora. Inscreva-se neste canal. Não seguimos a corrente principal. Buscamos as anomalias que o mundo quer esquecer.